Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo venha estadiando sua vida e no dia de hoje. E mais uma vez estamos aqui neste encontro maravilhoso, onde estaremos estudando mais uma lição desse livro precioso, Ajuda ao Crescimento Cristiano. E hoje nos toca a lição de número 10, que vai estar falando do crescimento entre as igrejas. Em esta lição final deste curso, hará você um repasso do ministério de nutrimento da igreja. À medida que estuda esta lição, descobrirá como o companheirismo com uma igreja pode ajudar-lhe a crescer em la madurez espiritual, em la forma em que lhe ajudará e capacitar-lhe para ajudar a outros no crescimento espiritual. E agora, se és tão amável, corra seu livro guia em la página 295 de nossa guia de livro, ou melhor dizendo, 296, que está falando aí, la igreja, lugar de nutrimento, ok? E nesse sentido mais amplo, a igreja inclui todos os crentes que han recebido uma nova vida em Cristo. Quando você nasceu outra vez, recebeu a vida de Jesus espiritualmente e se uniu a Ele e a todos os demais irmãos que compartem esta nova vida. Por isso, se converteu em parte do corpo espiritual, ou seja, a igreja. E agora, para entendermos isso melhor, o apóstolo Paulo escreveu isso em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12, o verso... Aliás, esse capítulo todo, pero os versos 27 e 28 estará falando especificamente da parte do corpo de Cristo, que ele hace uma analogia. Mira o que dijo aí a palavra do Senhor. Vosotros, pois, sois el cuerpo de Cristo, e membros cada uno em particular. E a uns puso Deus em la igreja, primeiramente apóstoles, luego profeta, lo terceiro maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administram, los que tienen dones de língua. Então, aí o apóstolo Paulo está, através do Espírito Santo, nos revelando que a igreja, os crentes, hace parte, são o corpo de Cristo. A igreja de Cristo tem dois aspectos. Um aspecto universal e o aspecto local, vale? O aspecto local, a Igreja Universal, melhor, o aspecto universal, a Igreja Universal, se refere ao término igreja em um sentido mais amplo, porque inclui a los creyentes cristianos de todos os lugares a lo largo da história da igreja. Ou seja, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, todas as pessoas que han creído em Deus no Antigo Testamento e depois a revelação do Messias em la persona de nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, que creem nesse Salvador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se tanto do Antigo Testamento, o Novo Testamento, há esta Igreja Universal. E agora estamos vivendo a igreja militante, é aquela igreja que está viva, que está fazendo evangelismo, que está dando testemunho do Senhor Jesus Cristo, e a igreja triunfante são todos esses que já morreram em Cristo e que estão esperando a ressurreição dos mortos para estarmos junto com Ele, o dia do arrebatamento, melhor dizendo, para estarmos junto com Cristo eternamente. Essa, então, é a igreja universal, vale? A igreja de todos os tempos, em todo local, em todo lugar do planeta Terra. E outro aspecto é a igreja local. A igreja local se refere à assembleia ou congregação local. A igreja onde tu congrega. A igreja local é onde se manifesta a igreja universal em um lugar determinado do globo terrestre, da terra. Vale? Então, estas duas partes, a igreja universal e a igreja local. ¿Ha entendido? Então, aprendendo ou escutando sobre a Igreja Universal e sobre a Igreja Local, surge uma pergunta: o que minha igreja significa para mim? Para ti? O que sua igreja significa para ti? Quais são algumas das coisas que esperamos
de nossa igreja local, da igreja que tu congrega? Quais são as coisas? Podemos estar aí mirando algumas cositas. O que esperamos de nossa igreja? Vale, número 1, que a enseñança da palavra de Deus seja prosperada, que seja verdadeira, que seja genuína. A palavra de Deus não pode ser cambiada e não pode ser puesta ao largo. A igreja necessita ensinar a palavra de Deus. Outra coisa que podemos estar esperando de nossa igreja é que ajuda para crescer hasta a madurez espiritual. Então, e outra coisa que podemos esperar de nossa igreja é a preparação para ministrar a outros, capacitando os irmãos para ministrar a outras pessoas, não somente os irmãos da igreja, o corpo de Cristo, mas também o nosso entorno, nossos familiares, nossos amigos e conhecidos, as pessoas que vamos estar encontrando no diário de viver. Outra coisa que podemos esperar de nossa igreja é amor e fraternidade cristiana. Outra coisa que podemos esperar de nossa igreja local é uma atmosfera de adoração, é onde nos reunimos para alabar e adorar a Deus. Outra coisa que podemos esperar de nossa igreja é um lugar de oração. Recuerde sempre que Jesus falou que minha casa será chamada casa de oração. Então, se palavra de Deus, comunhão, oração, é o que nós esperamos de nossa igreja local. Outra coisa que esperamos é aliento amoroso, é onde que as pessoas chegam destroçadas, rechaçadas, sem esperança, e encontramos ali alento amoroso, porque não lo olvides, Deus é amor, e se nós somos o corpo de Cristo em essa terra, devemos também estar transmitindo o amor. Uma outra coisa que podemos esperar de nossa igreja local é adestramento para os ninhos. Devemos estar ensinando os ninhos no caminho que se deve andar, devemos estar ensinando os ninhos para que eles, quando se desenvolvem, sejam adultos llenos do Espírito Santo e com sabedoria espiritual. Outra coisa que podemos estar esperando de nossa igreja local são as oportunidades para exercitar nossos dons e talentos, os dons espirituais, os talentos naturais, enfim, todos estão postos para estarmos trabalhando para a obra de Deus. E mais uma coisa que podemos estar esperando da igreja local é o alcance missioneiro para a evangelização do mundo, porque a igreja está nessa terra para ser testigo da morte e ressurreição de Cristo e de seu regresso, para manifestar o amor do Senhor. Devemos alcançar hasta o último da terra com esse mensagem precioso, a mensagem da salvação. Então, são essas coisas que devemos esperar de uma igreja verdadeira, de uma igreja cristiana, da igreja local, o corpo de Cristo, porque Cristo é a cabeça da igreja e se expressa na terra através da igreja, que é seu corpo. Então, se a missão da igreja é, por isso, uma extensão da missão de Jesus. Ele ha desafiado a igreja a continuar a obra que ele iniciou. Por isso que ele falou para seus discípulos: ide por todo o mundo, predicar o evangelho a toda criatura. Então, se nós devemos seguir fazendo a missão de Cristo, isso está muito claro nos evangelhos. Eu vou ler aqui, que é o evangelho segundo escreveu São Lucas, no último capítulo 24 de Lucas, e o versículo 46 ao 49, que Jesus disse assim: e lhes dijo, assim está escrito, e assim foi necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse de los muertos ao terceiro dia, e que se predicasse em seu nome o arrependimento e o perdão de pecados em todas as nações, começando desde Jerusalém. E vosotros sois testigos de essas coisas. E aqui eu enviarei a promessa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalém hasta que seais invertidos de poder desde lo alto. Então, essa é a promessa do Senhor Jesus Cristo para seus discípulos e que é para nós, a igreja de hoje, a igreja local, a igreja de hoje. Pero, se tu queres também, um clássico da Gran Comissão está em Mateus capítulo 28, e o versículo de número 19 e o 20, que habla assim: Jesus, depois de ressuscitar, deu esta ordenança para a sua igreja, para seus discípulos, para nós outros. Portanto, id e fazei discípulos a todas as nações, bautizando-los em nome do Padre
del Hijo e do Espírito Santo, ensinando-lhes que guardem todas as coisas que os he mandado. E é aqui que eu estou com vosotros todos os dias, hasta el fim del mundo. Amém. Então, aqui está uma breve introdução da natureza da igreja. E chama a atenção a dois hechos principais nesta introdução que demos. Número 1 é que todo crente forma parte do corpo universal de Cristo. E, por lo tanto, deveria identificar-se com a vida, testemunho e companheirismo de um corpo local de crente. Ou seja, tu necessitas estar involucrado com sua igreja local. Tu necessitas ser parte de sua igreja local. E número 2 é que a missão de Cristo é também a nossa. E qual foi a missão de Cristo? É estar predicando esse evangelho de salvação e é estar anunciando a salvação através de Cristo. A função da igreja em la terra é manifestar a glória de Deus, é predicar o evangelho a toda criatura. Cristo necessita ser anunciado nos 4 cantos desta terra. Então, esta é a missão da igreja para os dias de hoje. Como responderia a alguém? Como tu responderia a alguém que te dissera, te se acercar assim, falar assim: eu posso viver em uma vida cristiana sem assistir e sem ser parte de uma igreja local? Qual seria a sua contestação? Que tu iba a falar para esta pessoa? Mira, o conselho é esse: um verdadeiro cristiano, 100% de Cristo, é um seguidor de Cristo. Porque a cabeça da igreja é Cristo. E não existe uma cabeça solta. A cabeça tem que estar junto a seu corpo. Então, no Novo Testamento, que é a palavra de Deus, exorta os crentes a reunir-se para a adoração pública a Deus. E isso está no livro de Hebreus. Tinha muitos, pero este livro de Hebreus é um clássico. Hebreus capítulo 10 e o verso 23 ao 25. Mira aí uma advertência muito forte para as pessoas que têm esta ideia equivocada de ser crente sem estar congregando em uma igreja local. Mantengamos firme sem flutuar a profissão de nossa esperança, porque fiel é ele que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para estimularmos ao amor e às buenas obras, não deixando de congregar-nos, repito, não deixando de congregar-nos como alguns têm por costume, senão que exortando-nos, e tanto mais quanto veis que aquele dia se acerca. Tudo isso que estamos vivendo aqui, irmãos, tudo isso que estamos vivendo, que está ocorrendo, os sinais de Jesus de seu regresso, está nos avisando que nós outros devemos estar cada dia mais nos congregando, alientando uns aos outros, porque Cristo vem. Ao reunir-se os cristianos, o propósito e a missão do Senhor Jesus pode ser levada a cabo na terra. A igreja local provê uma atmosfera onde a vida espiritual de um pode ser nutrida com o propósito de ser semelhante à la de Cristo e onde pode contribuir ao desenvolvimento espiritual de outros crentes. Esse roce entre os irmãos, ajudando o outro, orando pelo outro, assim é o corpo, unidos, e a cabeça é Cristo para nos dar a direção e nos dando graça e sabedoria para estarmos aí superando as adversidades. Parte da tarefa das igrejas locais consiste em nutrir a vida espiritual de los membros hacia a madurez cristiana. Cada dia devemos estar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o ministério da palavra de Deus em las igrejas locais cumpre certo propósitos essenciais. Mira, a palavra de Deus vai nos dar um norte, vai nos dar uma direção do que devemos estar fazendo. Número 1, vamos estar vendo que a palavra de Deus chama a los não convertidos à la fé cristiana. As pessoas que não eram membros, que não eram corpo de Cristo, ao escutar a mensagem, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então,
Então, se ao escuchar a mensagem, o Espírito Santo vai convencer esta pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e ela vai estar entregando sua vida a Cristo e fazendo parte de seu corpo. E outra coisa é que a palavra de Deus nutre a fé de los creyentes, aqueles que já receberam a Cristo como seu Salvador, e ensinando-lhes a viver de maneira que agrade e glorifique a Deus. Nós outros éramos del mundo, então vivíamos de uma forma que desagradava e entristecia o Senhor. Pero agora, através da palavra de Deus, nossa burla, nossa regra de fé, nossa orientação, podemos estar vivendo de uma forma que agradamos a Deus e que glorificamos a seu nome. No assunto do nutrimento espiritual, da vida espiritual do crente, ressalta duas questões que vamos estar abordando nesse exato momento. Número 1 é a capacitação para a madurez cristiana. O outro é a capacitação para participar no serviço. É uma nutrição em primeira persona, para eu mesmo, e a outra é a capacitação para estar ajudando a outros a alcançar a madurez ou a alcançar a salvação através de Cristo Jesus. Então, são esses dois pontos. Estes dois são um resultado do ministério da palavra de Deus em la igreja. É por isso que a palavra de Deus não pode se apartar do púlpito da igreja, da classe da escola dominical, do estudo bíblico da palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai nos alimentar e vai nos fortificar para estarmos caminhando em Cristo e por Cristo. E isso, vamos estar vendo, esse texto é um clássico de la edificação do corpo de Cristo, que é Efésios capítulo 4, verso 11 ao 16. Estaremos fazendo menção desse texto várias vezes ao longo desta lição. Então, eu vou estar lendo ele a hora inteira e depois vou estar ressaltando alguns versículos aí. Capítulo 4, do verso 11 ao 16 de Efésios, diz assim a palavra do Senhor. E Ele mesmo, quer dizer, Cristo, e Ele mesmo constituiu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e maestros, a fim de perfeicionar a los santos para a obra del ministério, para a edificação del cuerpo de Cristo, hasta que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Hijo de Deus, a varão perfeito, a la unidade, a la medida de la estatura de la plenitude de Cristo, para que já não seamos ninhos flutuantes, llevados por qualquer de todo vento de doutrina, por estratagemas de homens que para enganar empreiam com astúcia as artimanhas de erro, senão que, seguindo a verdade em amor, crescamos em todo e naquele que é a cabeça, isto é, Cristo, de quem todo o corpo, bem concertado e unido entre si por todas as conjunturas que se ajudam mutuamente, segundo a atividade própria de cada membro, recebe seu crescimento para ir edificando-se em amor. Que palavra maravilhosa! Então, quando a igreja local exerce seus ministérios dados por Deus, os crentes são nutridos com o fim de lograr crescimento espiritual e capacitados para o serviço cristiano efetivo. Não podemos nos olvidar que a meta suprema do crescimento espiritual é a semelhança a Cristo, o nosso Senhor e Salvador, em la qual o crente é capacitado para participar no serviço de Cristo. Este ministério é cumprido quando a igreja informa a seus membros suas responsabilidades de nutrir a los demais. Tu tens uma responsabilidade não somente com sua vida, mas também ajudar ao corpo de Cristo nesse nutrimento espiritual. O segundo é animar a usar os talentos para a glória de Deus. Os dones e talentos que Deus te ha dado é para a glória dele, não é para a promoção própria de sua persona. Então, aí entendemos algumas cositas mais. E outra coisa que devemos ver, esse ministério de nutrimento espiritual na igreja, é que provê oportunidades
oportunidade para o serviço. Então, se vamos nos capacitando e à medida que vai aparecendo as oportunidades, vamos exercendo o ministério que Deus nos otorgou. Outra coisa que podemos estar vendo é o desenvolvimento de estruturas de ministério. As igrejas locais elaboram programas de ministério para ajudar a promover seu evangelismo, serviço de extensão. A igreja dos tempos do Novo Testamento subrayava o evangelismo, a enseñança, o companheirismo, a adoração e a oração. Todas estas atividades são indispensáveis para o pleno desenvolvimento espiritual. E isso vemos notoriamente no livro de Hechos. Livro de Hechos de los Apóstolos, capítulo 2. Está muito bem o apóstolo Pedro sendo usado pelo Espírito Santo para estar ministrando à igreja que estava ali, nascendo neste exato momento. E capítulo 12, versículo 41 e 42, diz assim: assim que os que receberam sua palavra foram bautizados, e se añadiram em aquele dia como 3.000 pessoas, e perseveravam em la doutrina de los apóstolos, em la comunhão uno com os outros, em el partimento del pão e em las orações. Mira como é a coisa. Depois que o Senhor derramou o Espírito Santo sobre a igreja, e no dia de Pentecostés, foi rendidos ali 3.000 almas à igreja. E eu quero agora te dar somente uma ilustração. Por exemplo, imagina-se que uma visita em la igreja, em sua igreja local, em certa cidade, por exemplo, na cidade, num dia de domingo, né? Por la manhã, naquele culto ali em la igreja. Ao entrar em um santuário, tu está de visita, ao entrar no santuário durante a hora do estudo bíblico, observa que toda a congregação está presente. Está ali os ninhos, os adolescentes, jovens, adultos, ancianos, matrimônios, todos estão ali. E você observa a um líder que está em pé à frente e no púlpito ensinando a lição. Durante a lição, você observa que os padres tratam de callar seus ninhos. Os jovens sussurram de vez em quando, e alguns adultos se distraem mirando hacia todos os lados, sem interesse algum. O maestro hace pausas de vez em quando durante sua conferência para fazer perguntas. Alguns adultos participam da discussão das perguntas. Agora, eu quero que tu haga uma reflexão de tudo que já aprendemos nas lições passadas e hasta agora. Qual seria a sugerência para melhorar a participação desta igreja que tu está visitando, que é uma suposição, que pode ser uma realidade em muitos sítios aí? Poderíamos estar assinalando o seguinte: número 1, para que participaram mais pessoas, poderíamos incluir mais pessoas devem dividir-se em o corpo em grupos por graus de acordo com a idade, interesse e necessidade. Ninho com ninhos, adolescente com adolescente, jovem com jovens, matrimônios ali com classe de matrimônio, mulheres na classe de mulheres e varões na classe de varões. Outra que poderíamos estar também implantando para despertar o interesse é o adotar o sistema por grado. Sem dúvida, se despertaria muito interesse, em particular se os maestros decidem incluir a los alunos em las atividades para aprender e dirigir o processo de descobrimento, ou seja, fazer a dinâmica, involucrar as pessoas, não somente com as perguntas, mas com atividade, com ilustrações, e a hora que estamos na era digital, pôr um fragmento de alguma película, um fragmento de um dibujo, enfim, para estar aguçando a curiosidade e para estar aí também aguçando a pergunta e a resposta, despertar a inquietude de los hermanos. Outra, para que solucionar os problemas de disciplina, o problema da disciplina, sem dúvida, se resolveria ao dividir o grupo em classes por nível em las que os membros
se reúne com os alunos da mesma idade, conforme já falamos na primeira parte, e com a participação devida na situação de ensinar e aprender, grande parte da inquietude e a falta de interesse se despertaria por completo. Quando tu vai traindo uma matéria que aguça a curiosidade, as pessoas vão estar aí despertas para poder estar ajudando e se interessando. E temos muito material na palavra de Deus. Outra coisa que poderia ser utilizada para que se promover uma situação de aprendizagem saudável para todos os membros da congregação, com a participação do aluno e do descobrimento dirigido, se cria um ambiente propício para o que ocorre um aprender saudável. Então, essas são as partes que poderiam melhorar se tu estiver de visita a uma congregação ou, em caso, em sua futura congregação, de onde que tu congrega ou de onde que tu será o pastor desta congregação. Quem sabe? Deus pode estar te dando aí ministério pastoral. Outra parte que podemos ver é a capacitação para o ministério. A capacitação de líderes forma parte vital do ministério de nutrimento de uma igreja. Deus ha posto a líderes na igreja para capacitar, equipar a los membros do corpo de Cristo para o ministério. E volvemos mais uma vez a Efésios 4, não? Que hemos leído, e agora lá somente o verso 11 e 12, que diz assim: e ele mesmo constituiu uns apóstolos. Apóstolos são aqueles que são enviados para a implantação da igreja. Outros profetas, aqueles que vão estar ali falando da palavra de Deus, proclamando a palavra de Deus, a vontade de Deus. Outro evangelista, aqueles que vão abrir a porta, aqueles que vão adelante, evangelizando, ministrando, sanando, enfim, atraindo a atenção das pessoas para estar escutando o evangelho, mas direcionando a Cristo. E outros profetas, pastores e maestros. Mira que está junto, pastores e maestros, porque existe maestros que são pastores, mas não todos os maestros são pastores, pero todos os pastores são maestros da igreja, a fim de perfeccionar a los santos para a obra del ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Mira, o ministério será realizado pelo corpo de Cristo, à medida que esses ministérios que estamos falando aqui, de pastores, apóstolos, maestros, profetas, vão estar aperfeiçoando, equipando o corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo, para a obra do ministério, né? Então, se os creyentes, todo o povo de Deus devem realizar a obra do ministério, que é anunciar a Cristo, é orar pelas pessoas, é estar dando testemunho, mientras que os apóstolos, os pastores, os profetas, evangelistas, pastores e maestros devem preparar, ou seja, capacitar ou equipar a los santos para o ministério, que é exercer a boa vontade de Deus nesta terra, fazer a vontade de Deus nesta terra. Então, se Deus ha provisto a capacitação inicial de cada crente para o ministério, através do Espírito Santo, lhe ha dado a cada membro da igreja a capacitação. O Espírito Santo que vai estar aí distribuindo os dons celestiais para estas pessoas. Então, se inicial é essencial para a obra do serviço ser aí ministrado pelo Espírito Santo. A presença do Espírito Santo na igreja e na vida do crente lo capacita para a vida e serviço eficaz na obra de Deus. Ademais, Deus lhe ha dado a cada crente algum dom ou dones espirituais a fim de capacitá-los para o ministério dentro do corpo de Cristo. Deus é um Deus dador e ha dado, quizá um dom para cada um. Pero Deus ha dado a alguns mais de um. Então, se buscai os melhores dons, buscai, avivai o dom de Deus que está em ti. E hablar em dons, temos aí muitos passagens, pero vamos estar aí ministrando duas passagens, uma que se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 3 a 8, que diz assim a palavra do Senhor: digo, pois, por la graça que me és dada, a cada qual que se está entre vosotros, que não tenha mais alto conceito de si
que ele que deve ter, senão que pense de si com cordura, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, de la maneira que em um corpo temos muitos membros, pero não todos os membros têm a mesma função. Assim, nós outros, sendo muitos, somos um corpo em Cristo. Todos membros de uno de los outros, de maneira que, tendo diferentes dones, segundo a graça que nos é dada, se ele de profecia, use-se conforme a medida da fé, ou se del serviço, em servir, ou que ensina em la enseñança, o que exorta em la exortação, ele que reparte com liberalidade, o que preside com solicitude, o que hace misericórdia com alegria. E outro passagem que está em 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4, o versículo 10 e 11, que diz assim: cada um segundo o dom que ha recebido, ministre-lo a los outros, como buenos administradores de la multiforme graça de Deus. Se alguno habla, hable conforme as palavras de Deus. Se alguno ministra, ministre conforme ao poder de Deus, o poder que Deus dá, para que em todo seja Deus glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o império por los ciclos de los ciclos. Amém. Então, estamos aí esses dois passagens que é suficientemente para poder estar aí e nos enfocando nos dons e nos ministérios. Claro que existe aí outros aí em 1 de Coríntios 14. Enfim, temos aí uma abundância de passagens para estar mostrando que os dons é para o corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo esteja ministrando a palavra de Deus em cada canto dessa terra. E agora vamos para a página 311. É aí na página 311, onde estaremos vendo o personal para os ministérios de nutrimento, el personal para os ministérios de nutrimento. Para que uma igreja local tenha êxito em seu ministério de nutrimento, deve contar com o liderazgo de pessoas capazes e dedicadas. Em la Bíblia, mencionam-se em particular dois tipos de líderes de nutrimento da igreja. São os pastores e outros são os maestros. Sem menoscabar a importância de outras pessoas, estudaremos as funções desses dois grupos mencionados em las Escrituras, ok? Pero agora devemos estar fazendo uma reflexão, uma outra pergunta, porque falamos de pastores e maestros. Por que toda igreja local necessita ter um pastor? Por quê? Porque toda a igreja local necessita ter um pastor. Primeiro, os pastores são o desígnio de Deus para a igreja. A palavra pastor vem da palavra grega poimen, que significa aquele que cuida do rebanho. E ojo, não só alimenta, pero cuida. A palavra é usada metaforicamente para os pastores cristianos e indica que eles dirigem com cuidado e vigilância, assim como também alimentam o rebanho de Deus. Agora vamos estar vendo então quais são as responsabilidades específicas desse pastor. Então, já vemos a importância do pastor, já vimos que é designado por Deus e cumpre funções primordiais à igreja, mas vamos ver especificamente as responsabilidades de um pastor. Número 1 é pastorear a igreja de Deus. Mira, a igreja é de Deus. Vale? Então, se o que é pastorear, é alimentar, é ministrar a palavra, é cuidar, é guiar, conduzir, nutrir, porque a palavra de Deus é alimento. A palavra do Senhor vai estar nutrindo e fazendo que cresça estas pessoas. E no caso, são as ovelhas, né? Que entendemos aí esse término. Ovelhas, membros, irmãos. Podemos ver isso em Hechos capítulo 20 e o verso 28. O apóstolo Pablo está falando sobre esse término aí de pastores e dijo assim na palavra do Senhor: portanto, mirai por vosotros e por todo o rebanho
né, em que o Espírito Santo os ha posto como obispo. E mira os termos, obispo, presbítero, pastores, são termos que são sinônimos para aquela pessoa que tem lá a responsabilidade de cuidar, pastorear da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se ele vai falando agora para apacentar a igreja do Senhor, la qual ele ganhou por sua própria sangue. Então, a igreja de Cristo, o Senhor comprou com sua própria sangue e nos instituiu como bispo, como obispo, como pastores, como os presbíteros, para estar cuidando da igreja, guiando a igreja, nutrindo a igreja e cuidando do rebanho. Outra parte podemos ver em 1 de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 5, do verso 1 ao 4, o apóstolo Pedro vai estar falando de apacentar a grei de Deus. Grei aí também é um sinônimo de igreja. Do verso 1 ao verso 4, do capítulo 5 de 1 de Pedro, habla assim: ruego a los ancianos, mira o termo anciano, que significa presbítero, que também é um dirigente da igreja, que está entre vosotros. Eu, como anciano, mira que Pedro, que não era presbítero, Pedro é apóstolo e discípulo de Cristo, pero ele, por sua humildade, está aí se equiparando com os ancianos, porque ele ia trazer uma palavra de exortação, ia trazer uma palavra de edificação, pero ele mesmo estava se nivelando a este nível de servo. E para que tenha curiosidade, a palavra ministro é também um servo, né? E o servo, o significado no grego é como se era um escravo. Depois, ao decorrer dos anos, que foi cambiando esta palavra de ministro e agora tem uma outra conotação. Pero no Evangelho, a palavra ministro quer dizer servo. Então, se rogo aos ancianos que estão entre vosotros, eu anciano também com eles, e testigo de los padecimentos de Cristo, que sou também participante de la glória que será revelada. Apacentai a grei de Deus que está entre vosotros, cuidando de ella, não por força, senão voluntariamente, e não por ganância desonesta. Existe uma ganância, ganhar mais alma para Cristo, pero a ganância desonesta é estar usufruindo de los bens de la igreja, de los bens de las ovejas, se aproveitando de cada oveja, pero não podemos ser assim. Devemos ser ministro de Cristo com honradez e sinceridade de coração. E siga o versículo assim: senão com ânimo pronto, não como tendo o senhorio sobre os que estão a vosso cuidado, senão sendo exemplo de la grei. E quando apareça o príncipe de los pastores, mira que o príncipe está aí com a P maiúscula, está falando de Cristo. E vosotros recebereis la corona incorruptível de glória. Então, aí está aí algumas das coisas, dos versículos que vai corroborar com os que estávamos falando de cuidar, de nutrir, e as funções do pastor. Outra função do pastor é de ministrar ou governar a igreja de Deus. Isso nos encontramos, o versículo para estar corroborando com esse verso, em 1 de Timoteu, capítulo 5, verso 17, dijo a palavra do Senhor. Agora o apóstolo Paulo está aí ministrando a Timoteu e falando, dando esse conselho, dizendo assim: os ancianos que governem bem, sejam tenidos por digno de doble honor, majormente a los que trabalham em predicar e ensinar. Mira que vai aí de mano a predicação e a enseñança. Outra parte que podemos ver, a responsabilidade do pastor é ensinar e predicar a palavra de Deus. E mais uma vez volvemos a Efésios, capítulo 4, e o verso agora é de 11 ao 13. Mais uma vez ele nombra aí quem constitui. Não é a própria pessoa que vai, eu sou pastor, não é a própria pessoa que vai se constituir como pastor. É Deus que põe esta pessoa, é Deus que levanta, é Deus que vai dando aí a confirmação, a unção, que esta pessoa está aí posta por Ele para pastorear. Então, digo a palavra do Senhor, e Ele mesmo constituiu uns apóstolos, outro profeta, outros evangelistas, e outros pastores e maestros, a fim de perfeicionar a luz santo para
para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, hasta que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Hijo de Deus, a varão perfeito, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. E outra parte que podemos ver da responsabilidade do pastor, uma das tarefas do pastor consiste em reconhecer e desenvolver liderazgo potencial, assim como capacitar e equipar ao povo de Deus para ministrar. E isso podemos ver em 2 de Timoteu, capítulo 1, e o verso de número 6, que habla assim a palavra do Senhor: por lo qual te aconselho que avives o fogo del dom de Deus que está em ti, por la imposição de mis manos. Então, aí está o apóstolo Paulo está recordando a Timoteu que ele havia sido levantado por Deus e estava ali recordando que ele tinha um dom de Deus. Então, a tarefa do pastor está mirando os membros da igreja, aqueles que vão ser os futuros diáconos, os futuros rieres, aqueles que vão ser ali os futuros maestros da escola dominical, os futuros pastores de outras congregações ou da própria congregação onde está aquele pastor. Então, os pastores são essenciais para o cumprimento da boa vontade de Deus para a sua igreja. Se tu algum dia pensou que não necessitava de um pastor em sua vida, tu está equivocado. Porque se tu não obedece a uma pessoa que vê constantemente que foi posta por Deus, como que tu vai obedecer a Deus a quem tu não vê? Isso, Deus põe a pessoa para estar também nos provando nossa fidelidade, mas também a parte do pastor primordialmente para cuidar, para alimentar, para guiar, para exortar, para edificar, para que tu pueda crescer e estar em madurez semelhante ou buscando a semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora a parte de los maestros, vimos aí a primeira parte que é os pastores e os maestros. Os maestros são importantes em la igreja e eles têm a grande oportunidade de influir sobre o destino eterno de muitas, mas de muitas pessoas. Tem um dom especial que Deus lhe ha dado a fim de esclarecer, de exponer e proclamar a palavra de Deus para edificar o corpo de Cristo. É interessante que não todos os maestros da escola bíblica dominical da igreja têm uma assinatura de pedagogia, são formados na universidade secular para estar ministrando numa escola secular. Pero Deus capacita essas pessoas. Às vezes a pessoa que não tem grado de estudo, pelo Deus capacita, dá sabedoria a essas pessoas para estar aí ensinando e nos dando o privilégio de ser aí educados, doutrinados, formados por pessoas que Deus ha posto ali para sermos nutridos espiritualmente. Alabado seja Deus por essas pessoas, maestros e maestras que Deus ha posto no corpo de Cristo para nos dar esse nutrimento espiritual. Vamos ver agora algumas responsabilidades específicas do maestro. O número 1, a tarefa especial de los maestros é defender, com a ajuda do Espírito Santo, o evangelho que se lhe é confiado, de guiar fielmente a la igreja a la revelação bíblica. A revelação bíblica não vem com filosofia, com sofisma, com outras coisas. A palavra de Deus é viva, eficaz, penetrante que qualquer espada de dois filos. É a palavra de Deus que nos nutre. Amém? Então, se a revelação bíblica é o mensagem original de Cristo e de los apóstolos e perseverar em esta área, ou seja, ele é um guardião da palavra de Deus, um ministrador da palavra de Deus. E isso vemos, já estamos aí em 2 de Timoteu, capítulo 1, e o verso 11 ao 14, que diz assim: del qual eu fui constituído pregador, apóstolo e maestro de los gentiles. Mira, maestro de los gentiles, por lo qual asimismo padezco isto, pero não me avergüenzo, porque eu sei a quem he creído, e estou seguro que és poderoso para guardar mi depósito para aquele dia. Retém a forma de las sanas palavras que de mim oíste, em la fé e amor que és em Jesus Cristo, que és em Cristo Jesus.
guarda el bom depósito por el Espírito Santo que mora em vosotros. Vale? Então, se aí está uma palavra do apóstolo Paulo, através ministrada pelo Espírito Santo e nos exortando a todos que somos aí, de alguma forma, maestros de la grey do Senhor. Outro propósito de los maestros, o propósito principal da enseñança bíblica é preservar a verdade e produzir a santidade, ao guiar o corpo de Cristo a uma consagração inexorável à la vida piedosa segundo a palavra de Deus. Então, é preservar, nossa comunhão com Deus e nos fazer santificado, porque a palavra de Deus vai nos santificar a cada dia mais, vai nos dar-nos orientação do que ofende a Deus, do que entristece a Deus. A palavra de Deus, junto com o Espírito Santo, santifica a lo creyente. E outra parte do maestro importante que os maestros são essenciais no plano de Deus para a igreja, para a sua igreja. E aí vamos no Antigo Testamento falar de um maestro que é venido ali do cautivério. Estamos falando aí de Esdras, Esdras capítulo 7, verso 10, e o Espírito Santo vai falar aí de Esdras o seguinte: porque Esdras havia preparado seu coração para inquirir a lei de Jeová e para cumpri-la, e para ensinar em Israel seus estatutos e decretos. Mira então aí como é a coisa. Esdras havia preparado em seu coração para inquirir a lei de Deus, a lei de Jeová. E não somente para inquirir, mas para cumpri-la. Primeiro, a palavra de Deus tem que ser posta em evidência, por obra em nossa vida. Porque aí, quando estivermos ensinando, os alunos, os irmãos vão ver assim: mira, esse aí está falando de experiência própria. Ele vive o que predica. Então, se aí Esdras é um exemplo perfeito de um maestro para nossa vida. Os maestros dedicados se caracterizam por la maneira em que responde a las exortações bíblicas a crescer em la graça. E agora vamos para o apóstolo Pedro, não? Epístola de Pedro, capítulo 2, de cerca de Apocalipse. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dijo assim a palavra do Senhor: antes bem, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora, hasta o dia de la eternidade. Amém. Então, se está nos ordenando aqui a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora o apóstolo Pablo, mais uma vez, em 2 de Timoteu, capítulo 2, estará fazendo menção para seu filho na fé, Timoteu, dizendo o seguinte: 2 de Timoteu, capítulo 2, verso 15: procurar com diligência apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se avergonzar-se, que usa bem a palavra de la verdade. Este conselho, essa exortação não é somente para Timoteu, era para todos os maestros e pastores, obreiros de la mies del Senhor. Devemos compreender também que certos hechos básicos do processo de enseñança e aprendizagem e como aplicar seu conhecimento em situações de instrução. Então devemos saber a ferramenta que vamos estar utilizando, não somente a palavra de Deus, mas o equipamento que será utilizado, seja na parte digital, seja na pizarra, seja o que for, o que tu tens na mão, tu necessita estar trabalhando bem. Se vai trabalhar com a voz, se vai trabalhar com a predicação, a enseñança, utilize bem. Tu tem que estar absorvendo a palavra de Deus, inteirado de tudo que vai estar ensinando e dependendo do Espírito Santo. Pablo ensinou a Timoteu que os obreiros cristianos deveriam ser pessoas fieles, com a habilidade de ensinar a outros. Mira, tu está aí no capítulo 2 e no verso 2, capítulo 2 de 2 Timoteu, verso 2, diz assim: os que han ido de mim ante muito testigo, isto encarga a homens fieles que sejam idôneos para ensinar também a outros. Então, se aqui chegamos nesta parte dizendo que não é somente o que tu ensina, mas o que tu vives. Por isso que necessitamos aceitar a Cristo como nosso Salvador e permitir que o Espírito Santo esteja ministrando em nossa vida.
Mira, queridos alunos, chegamos aqui ao final desta classe. Felicitações por haver terminado este curso, ajuda ao crescimento cristiano, e que Deus venha estar ministrando em sua vida, que Deus venha estar aí fazendo de ti um maestro, um aluno aplicado, um maestro de bendição, que Deus venha estar utilizando a sua vida para a glória dele. Que Deus te bendiga muitíssimo, que a graça do Senhor, o amor de Deus e a misericórdia do nosso Senhor seja sobre sua vida, sobre sua família. Hasta a próxima, querendo Deus, que Deus os bendiga.